Fala Fogão! Nessa quinta-feira, a torcida botafoguense recebeu uma notícia extracampo muito ruim. Afinal, a justiça pediu a instauração do RIF, que é o Regime Especial de Execução Forçada, em virtude do cancelamento do ato trabalhista, que o Botafogo tenta retornar, mas ainda não conseguiu. As informações que circularam foram bem alarmantes, falando em execução de 100 milhões de reais. Mas a gente tem que ter tranquilidade porque cabe recurso. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que o atacante Rafael Navarro, que está fazendo boa Série B pelo Botafogo, com 11 participações diretas em gols do Glorioso, pode sair do clube nesse mês de agosto. E o destino pode ser o futebol belga através do Anderlecht, um time grande lá da Bélgica. Outro detalhe que eu quero comentar aqui, ainda em relação a esse vai e vem, é que o Rickson, depois de ter o seu contrato renovado, foi cedido sem custos para o Atlético Goianiense, com o Botafogo mantendo o percentual. Quero comentar ainda que o Varley e o Anderson Moreira foram julgados no STJD. O jogador foi absolvido e o treinador pegou uma punição bem mais branda do que era esperado inicialmente. Para encerrar, quero falar aqui sobre a rodada da Série B, essa 20ª rodada, que já começa com uma polêmica. Afinal, o único time que deve jogar com torcida dentro de casa nessa rodada é o Cruzeiro. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver alguma novidade aqui no canal, como vídeos e lives, e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 8.000 inscritos. Sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para falar a respeito da Rivalitar, uma marca conceito que trabalha em cima das rivalidades do futebol brasileiro para poder criar estampas que sejam memoráveis para os torcedores, como essas aqui que estão aparecendo ao lado. E aqui no canal você tem 10% de desconto através do cupom FALAFOGÃO10, está aparecendo aqui embaixo. Então acessa aí www.rivalitar.com.br para garantir a sua. Tem frete grátis para todo o Brasil, tem esse cupom de 10% de desconto e as estampas estão absolutamente lindas. Ah, e para completar, a edição é limitada, então corre para garantir a sua, porque senão vai ficar sem. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente a situação do atacante Rafael Navarro. Ele que vem sendo o destaque do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, tem 11 participações diretas em gols do Glorioso na competição, com 5 gols marcados e 6 assistências, o que representa uma influência direta em 44% dos gols que o Botafogo marcou na competição. O Anderlecht da Bélgica, segundo o jornalista Vene Casagrande, está de olho no atacante e já teria inclusive apresentado ali um projeto, bases salariais, tanto para o atleta quanto para o seu empresário. A gente sabe que o Botafogo vem tentando pelo menos há 2 meses a renovação com o Navarro, mas nesse momento a renovação está travada, justamente porque o Botafogo e o jogador não estão conseguindo chegar no denominador comum. Há um tempo atrás parecia que estava bem encaminhado, mas agora o mais provável é uma saída do atacante para o futebol europeu. Se ele sair nesse mês de agosto, o Botafogo recebe alguma coisa. E esse, na verdade, seria o desejo do atacante. Ele pode assinar um pré-contrato para sair no final do ano de graça, sem o Botafogo receber absolutamente nada, mas de repente o Anderlecht pode enviar uma proposta nesses próximos dias para que o Botafogo receba alguma coisa aí pelo atacante. O Navarro, que chegou em 2019 ao Botafogo para compor o Sub-20, a inscrição lá para a competição do Sub-20 fechou, ele ficou no profissional. Em 2020, de fato, foi para a categoria de base e aí se destacou bastante. E ali, na minha opinião, o Botafogo cometeu um grande equívoco de não fazer uma avaliação correta do potencial do atacante. Porque depois, à medida que ele foi se destacando, se valorizando, realmente ficou difícil e o mais provável agora é que a gente perca o atacante. E aqui é importante a gente comentar o seguinte: com a saída do Rafael Navarro, caso ela se concretize nesse mês de agosto, o Rafael Moura, naturalmente, vai assumir a titularidade. Mas a gente ainda não sabe quais são as condições reais do Rafael Moura para atuar durante 90 minutos. Até porque, até aqui, o treinador Anderson Moreira vem utilizando o Rafael Moura durante 15, 20 minutos no máximo. Então a gente não sabe ainda quais são as reais condições do atacante, que tem 38 anos, está sem ritmo de jogo. Então a alternativa ao Rafael Moura, com a saída do Rafael Navarro, seria o quê? O Matheus Nascimento ou mesmo o Gabriel Conceição, o atacante que nesse momento é titular do Sub-20, à medida que o Matheus Nascimento vai integrando o elenco profissional, então o Gabriel Conceição vai ganhando minutos de jogo no Sub-20 do Botafogo. O Botafogo vai ter que ir ao mercado, na minha opinião. Não dá para simplesmente a gente ficar o restante de uma Série B imaginando essa saída do Rafael Navarro nesse momento, nesse mês de agosto. Não dá pra gente ficar apenas com o Rafael Moura, Matheus Nascimento e talvez o Gabriel Conceição. Porque a gente está falando aqui de um período em que a pressão por resultados vai aumentar. E vale lembrar, numa partida fundamental dessa temporada,
diante do ABC na Copa do Brasil, os dois atacantes que jogaram naquela partida foi justamente Matheus Nascimento e Gabriel Conceição. Atacantes muito jovens para esse tipo de responsabilidade, para essa pressão que vai ser nessa metade final de Série B. Então, se o Rafael Navarro sair, o Botafogo, eu espero, tem que ir ao mercado para a gente poder trazer um outro nome para poder revezar com o Rafael Moura. O Rafael Moura, vale lembrar, tem um gol marcado, mas já perdeu uns 4, 5 aí, poderia ter dado pontos importantes ao Botafogo. Então, se o Rafael Navarro sair, Botafogo, vamos ao mercado, uma oportunidade aí que possa ser identificada, que não dá pra gente ficar apenas com Rafael Moura, Matheus Nascimento e Gabriel Conceição. Temos que ter um outro nome ali para poder revezar com o veterano, porque senão a gente vai jogar toda a responsabilidade de fazer os gols para a gente poder conseguir os pontos e com isso a vaga no G4 em cima de meninos, meninos de 17 anos, 18 anos. E sinceramente vai ser uma decisão muito equivocada. Agora, falando de um outro aspecto aqui muito importante, essa questão da justiça, eu queria destacar o seguinte: a Justiça fez esse pedido de regime especial de execução forçada em virtude do cancelamento do ato trabalhista. Lembrando, no ato trabalhista, o Botafogo pagava mensalmente uma parcela com valor determinado que ia aumentando ano a ano para poder pagar os credores. O acordo inicial começou em 2014 e iria até 2024. O pagamento das parcelas do ato trabalhista era absolutamente fundamental. Como o Botafogo não conseguiu honrar com todas as parcelas, e aqui eu estou excluindo aquelas de abril, maio, junho e julho, que foram postergadas. A Justiça, no primeiro momento, tinha autorizado, por conta da pandemia, lá em 2020, abril, maio, junho e julho de 2020, tá? Esse aqui é um ponto importante. Mas quando chegou mais para o fim do ano, o Botafogo não pagou, a parcela que tinha que pagar. Que não tinha autorização para não pagar, foi lá e não pagou porque não tinha dinheiro. E aí, por conta disso, o Botafogo viu mais adiante a decisão do cancelamento do ato. Com o cancelamento do ato, o que começou a acontecer? Você com certeza começou a reparar muitas e muitas notícias de penhoras de vários atletas. A gente teve aí vários jogadores entrando na justiça tentando a execução individual da dívida. Diferente do que acontecia no ato, que tinha uma fila de credores e tal, que iam recebendo gradativamente. Como essa chuva de penhoras começou a acontecer na justiça, o que aconteceu? A justiça, então, fez esse pedido do regime especial de execução forçada. Como é que funciona esse regime especial de execução forçada? Tudo que o Botafogo tem a receber, qualquer receita, tudo que você possa imaginar, sócio-torcedor, direito de transmissão, eventual premiação, patrocínio, qualquer coisa que pingue na conta do Botafogo, vai ser bloqueado ali um percentual para poder cumprir esse regime especial de execução forçada. E dessa maneira, começar o pagamento das dívidas trabalhistas. Só que em relação a essa decisão da Justiça, cabe recurso. E o Botafogo, logicamente, vai entrar com recurso porque vai tentar reverter a decisão inicial. Existe uma decisão inicial, mas existe sim a possibilidade de recurso. É uma notícia preocupante? Óbvio que é, não dá pra gente negar. Mas ao mesmo tempo, não é pra gente sair se desesperando. Meu Deus do céu, como é que o Botafogo vai viver assim e tal? É realmente preocupante, não dá pra negar, mas existe a possibilidade do recurso. Tá certo que o Botafogo até aqui, em relação ao ato trabalhista, não conseguiu vencer um recurso sequer. Isso aí é um ponto que pesa bastante, porque o regime especial de execução forçada, ele é um passo à frente do ato trabalhista. Você primeiro tem o ato trabalhista, depois, caso esse ato seja cancelado, aí sim vem o RIF, o regime especial de execução forçada. E é nessa etapa que a Justiça foi, já que está recusando o retorno do Botafogo ao ato, está indo nesse caminho de fazer esse regime especial. Só que, obviamente, se esse regime especial for à frente, isso vai asfixiar completamente o Botafogo. É claro que a gente não pode desconsiderar aqui todas as responsabilidades que o Botafogo tem nesse caso. As dívidas foram construídas pelo Botafogo, ninguém obrigou o Botafogo a construir essas dívidas. A irresponsabilidade e a falta de uma gestão profissional levaram o Botafogo para o buraco. Essa é a grande realidade, não dá pra gente negar. Mas ao mesmo tempo, a decisão da Justiça não tem nem pé nem cabeça. Porque se você fizer um regime especial de execução forçada, pegando receita de tudo quanto é lado para levar para esse regime especial, o Botafogo não vai ter como manter suas atividades. Vale lembrar ainda que a gente consegue manter salários em dia em virtude daquele acordo entre Botafogo, Sindiclubes e Ministério Público do Trabalho. Como é que vai ficar essa questão do regime especial caso o Botafogo não consiga ganhar o recurso? Algo que é muito importante, tem que acontecer, vamos ver como é que a Justiça vai avaliar esse caso. Mas como é que vai ficar essa questão do regime especial, caso venha a ser executado de fato, em relação ao pagamento dos salários? O que vai se sobrepor? Porque na Justiça a gente nunca sabe como funciona. Em tese, a decisão anterior
que é a questão da penhora do bem para garantir pagamento de salários, deveria se sobrepor. Mas será que é assim que vai acontecer? E a gente sabe muito bem, se começar a ter atraso salarial, isso vai ser terrível para o Botafogo nessa Série B. Uma das grandes coisas que a gente tem que buscar lutar o tempo inteiro, e a diretoria já sinalizou que está buscando lutar por isso, é salário em dia. Para todo mundo só se concentrar na missão, no objetivo, que é retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. O que para a sobrevivência do Botafogo é absolutamente fundamental. A gente obviamente tem que acompanhar esse caso. Eu gostaria muito de ver o Botafogo soltando uma nota explicando a situação e dizendo o que vai fazer para o torcedor poder ficar um pouco mais calmo, mas é sempre importante bater nessa tecla. A notícia sim é muito preocupante, não dá para negar esse fato. Existe uma decisão inicial na justiça que é contra o Botafogo, porém cabe recurso. E o Botafogo vai lutar até a última instância com toda certeza para poder garantir que isso não vai acontecer. E a gente tem que torcer muito para que de fato não seja implementado esse regime especial de execução forçada. Um outro ponto aqui que vale falar a respeito de justiça também é a questão do Varley e do Anderson Moreira. Os dois foram julgados no STJD, o Varley foi absolvido, já tinha cumprido um jogo de suspensão em virtude da expulsão diante do Confiança, né? Então tá liberado para jogar, não vai ter problema. Já o Anderson Moreira, ele pegou 2 jogos de suspensão. Então, como já cumpriu um, que foi por conta do cartão vermelho, ele vai ficar mais um jogo fora. Então, a priori, diante do Vila Nova, o Anderson Moreira não vai comandar a equipe na beira do gramado. Porém, o Botafogo vai recorrer ao pleno do STJD. De repente, consegue um efeito suspensivo e o Anderson Moreira pode estar lá na beira do gramado na partida desse domingo, 11 da manhã. Então, é uma notícia importante. A pena do Anderson Moreira podia ser de até 12 jogos, mais multa de 100 a 100 mil reais. E no fim das contas foi uma coisa muito mais branda e o Anderson Moreira, por conta disso, pegou 2 jogos, já tendo cumprido um, vai ter que ficar mais um de fora, ou não. De repente, no recurso do Botafogo, ele consegue ser absolvido. Agora, falando a respeito dessa rodada da Série B, essa 20ª rodada, o primeiro destaque que eu quero fazer aqui é justamente o caso do Cruzeiro. E quando eu falo aqui sobre torcida no estádio, né, o Cruzeiro podendo ter essa possibilidade, eu não estou fazendo uma crítica ao Cruzeiro. A minha crítica ela vai ser direcionada ao STJD. Porque o Cruzeiro foi ao STJD para conseguir essa liberação, já que em Belo Horizonte a prefeitura autorizou até 30% de capacidade. O que significa dizer que para essa partida da 20ª rodada, onde o Cruzeiro encara o Confiança, eles podem vir a ter 16 mil torcedores dentro de casa. Isso obviamente causa um impacto. Se a torcida botafoguense pudesse ir no Newton Santos, obviamente a nossa presença causaria um ganho técnico ao Botafogo. É um estímulo a mais para os jogadores se dedicarem, se empenharem. E no caso do Cruzeiro, que tem uma péssima campanha dentro de casa, é uma das piores campanhas dentro de casa, a gente pode começar a ver uma mudança de cenário. Porque os caras vão entrar com sangue nos olhos, tem torcedor na arquibancada, a galera cantando, vibrando. Isso causa uma influência psicológica no atleta, é natural. E também causa uma influência no adversário, que vai ter um ambiente de muito mais pressão. Diferente do que é jogar contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, sem a presença da torcida. Tá? Não é à toa que o Cruzeiro está enfrentando tanta dificuldade jogando em casa. Em 2020 já foi assim, e em 2021 a mesma coisa. O Cruzeiro vai melhor fora de casa do que em Belo Horizonte. Mas vamos ver qual vai ser a influência da torcida nessa partida. É garantido o Cruzeiro vencer? Obviamente que não. Mas a gente tem que comentar aqui. Se um pode ter torcida, os outros também devem ter. Claro que isso depende de cada prefeitura, de cada cidade. Mas a CBF, que está sendo contrária ao retorno da torcida na partida contra o Cruzeiro, tentando inclusive um recurso no STJD, mas esse recurso não vai ser julgado a tempo, a CBF de fato tem que chegar a intervir. Sabe o que seria necessário, sinceramente? Adiar a rodada. Porque não faz sentido. O Cruzeiro vai jogar com torcida. Na partida seguinte, fora de casa, o Cruzeiro vai jogar sem a presença da torcida adversária. Não existe um desequilíbrio técnico aí. Cadê a isonomia? Isonomia é um princípio básico de qualquer competição. Igualdade de condições para todos os competidores. A partir do momento que uns podem ter torcida e outros não, isso causa um desequilíbrio. Então, sinceramente, essa é uma grande polêmica já nessa rodada de abertura do retorno da Série B. Um outro ponto aqui que vale destacar é que pela primeira vez na Série B, a gente vai ter a presença do VAR, né, o árbitro de vídeo, justamente para tentar minimizar o tanto de cagada que a gente viu acontecer nesse primeiro turno da competição. Esperamos, logicamente, que o VAR interfira positivamente nas partidas, né? Que não venha aqui fazer aquelas cagadas que a gente viu em 2020 também, né? Porque, sinceramente, árbitro de vídeo deixou a torcida do Botafogo meio traumatizada, né? Foi tanto absurdo que a gente viu em 2020
que obviamente a gente fica com aquele pé atrás. Mas sinceramente, se a tecnologia for bem utilizada, tem tudo para certas coisas que aconteceram com o Botafogo nesse primeiro turno não voltar a acontecer, certo? Então esse aqui é um ponto bem positivo. Por exemplo, aquele jogo diante do Sampaio Corrêa, aquilo ali seria validado o gol do Botafogo. Da mesma maneira, a gente tem que sinalizar, esse gol do Rafael Navarro diante do Guarani seria invalidado. Então tem o lado bom e o lado ruim, digamos assim. Mas a tecnologia sendo bem utilizada, certamente pode ter um peso positivo nessa questão de arbitragem. Agora, falando a respeito das partidas que a gente vai ter nessa rodada, nessa 20ª rodada, nós vamos ter os seguintes confrontos para ficar de olho. Nessa sexta-feira, às 7 da noite, a gente tem Avaí e Curitiba. Curitiba líder da competição. O Avaí também está muito bem ali na briga. Venceu na última rodada, inclusive, o Sampaio Corrêa. Está dentro do G4. Então a gente tem um confronto ali muito importante. Afinal de contas, o Avaí é terceiro colocado e o Curitiba é líder da competição. Curitiba com 36, Avaí com 33. Um outro jogo aqui que vale destacar é Vitória e Guarani. O Guarani que a gente empatou na última rodada foi a 30 pontos. O Vitória está na zona do rebaixamento, está em 18º lugar. Então é um confronto difícil para o Vitória, só que a gente espera que eles possam de repente conquistar um empate. Para o Botafogo seria um ótimo resultado, obviamente, imaginando o Botafogo que encara o Vila Nova domingo, 11 da manhã, possa vencer a sua partida. Tem que vencer, né? Tem outro jeito. Tem que vencer. O Vila Nova também está brigando contra o rebaixamento. Então, em casa, onde o Botafogo tem uma campanha muito boa, espetacular, eu diria, né? São 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Melhor campanha como mandante. A gente tem que vencer o Vila Nova. Mas tem que ficar de olho também em Vitória e Guarani. Tá? Esse é um outro confronto bem importante. Outro confronto aqui que chama a atenção do Botafogo é Operário e Vasco. O Operário, que venceu o Vasco na rodada de abertura da Série B, recebe agora o Cruz Maltino, que vem de derrota para o Londrina, uma derrota até surpreendente dentro de casa por 2-1. Perdeu um jogo ali importante, está em 11º lugar o Vasco, e o Operário nesse momento é 9º lugar. Então um confronto ali direto, um confronto que interessa também ao Botafogo nessa rodada. De jogos que têm influência direta na vida do Botafogo, a gente ainda vai ter Remo e CRB, o Remo recebendo o CRB tentando subir na tabela, e o CRB que é 4º colocado, a gente tem que ficar de olho nessa partida também. Da mesma maneira teremos Goiás e Sampaio Corrêa. Jogo também importante. Sampaio Corrêa está na frente do Botafogo, Goiás a mesma coisa, e a gente tem que ficar de olho nessa partida também. Esses são os jogos aí que podem ter influência na vida do Botafogo. Agora, obviamente, o Botafogo tem que fazer a parte dele. Não tem mistério, o Botafogo dentro de casa, querendo brigar por esse acesso, encarando um time como Vila Nova, que a gente sabe é um time fraco tecnicamente, não que o Botafogo seja maravilhoso, não é isso, mas o nosso time é melhor do que o do Vila Nova. Isso ficou bem claro na primeira rodada, e agora dentro de casa temos que buscar os 3 pontos. Dentro de casa não tem jeito. O Botafogo tem sempre que fazer o dever de casa, porque fora de casa, enquanto o Botafogo não melhorar a sua campanha, a gente vai ficar naquela. Tem que fazer o máximo de pontos em casa para compensar. Espero, logicamente, que muito em breve esse retrato fora de casa o Botafogo mude, porque afinal de contas, se não encaixar vitórias fora do Rio de Janeiro, vai ficar difícil conquistar o acesso. Essa é a grande realidade, não dá para contestar. Mas eu quero saber de você, Fogão, o que você espera dessas partidas aqui que eu comentei, esses jogos que têm influência na vida do Botafogo nessa rodada, o que você espera que possa acontecer? E em relação a essa questão da torcida no estádio, só o Cruzeiro jogar com torcida, sinceramente não dá, né? Cria o desequilíbrio, é injusto, digamos assim. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber sua opinião sobre esses assuntos que eu trouxe aqui nesse vídeo. Sua participação é sempre muito importante. E eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e, obviamente, compartilhe esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.